Fala pessoal, aqui é o Thailand e nesse vídeo eu vou falar para vocês de um assunto bem interessante, que é a inteligência artificial aplicada para o RH. Então pessoal, o que é a inteligência artificial? Nada mais é do que uma máquina que pega informação, processa e gera um resultado. A grande diferença, e por que ela é inteligente, é que ela pega esse resultado e ela aprende com ele. Então quanto mais vezes uma máquina gera esse resultado, melhor ela vai ficando ao longo do tempo, porque ela vai aprendendo com o feedback da vida real. Então, quais são as aplicações dela para a área de RH? É processar as informações sobre as pessoas e a partir do momento que ela vai vendo o resultado na vida real, ela mesmo vai se ajustando. Alguns exemplos. Você poderia ter uma inteligência artificial no teu recrutamento de seleção. Você pega o resultado dos testes, por exemplo, que você aplica lá no começo do processo, as pessoas vão sendo contratadas e vão performando. E a própria máquina pode ver quais pessoas que performaram melhor ou pior. E a partir disso, ela mesma ajusta a conta que ela faz lá no começo do processo seletivo. Isso faz com que ela vá ficando mais inteligente ao longo do tempo. Um outro exemplo é na predição de turnover. Ela usa as informações e tenta adivinhar quais são as pessoas que vão pedir demissão ou não. À medida do tempo onde as pessoas realmente vão saindo e outras vão ficando, a própria máquina olha e fala o seguinte: essa pessoa eu achei que ia sair e acabou não saindo. E essa aqui que eu disse que não ia sair, saiu. Então deixa eu dar uma ajustada aqui na minha conta de maneira a se encaixar um pouco melhor. E é isso que ela vai fazendo ao longo do tempo. Por isso que a inteligência artificial tem muito valor e tem muito futuro para ajudar de fato na tomada de decisão de gente. Uma outra questão que sempre é levantada pra gente que trabalha nessa área, não é perigoso fazer isso, tá? Não é vida de gente, são pessoas, né? E assim, o que a gente responde, tá? A inteligência artificial, como eu falei lá no começo, é uma máquina. Então ela é neutra. Ela não é nem boa nem má por natureza. Ela depende de como ela é programada. A gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de informação que a gente dá para ela processar e o tipo de feedback que a gente dá para ela de resposta. Isso pode afetar muito na maneira que ela processa os resultados e na qualidade do resultado final que ela gera. Vou dar um exemplo para vocês de novo, o mesmo algoritmo lá de recrutamento de seleção. Eu poderia utilizar para a máquina como o que é certo é a pessoa que foi contratada. Isso é uma maneira de dizer. Se eu der para ela que o que é certo é a pessoa que performou depois, provavelmente é muito melhor. Então, dependendo da qualidade do feedback que você dá, isso aumenta muito a qualidade de como a máquina aprende também. Então, ela depende muito mais de quem programa ela do que do processamento dela em si. Então, uma outra questão muito interessante que o pessoal levanta geralmente também é: a máquina vai substituir o ser humano, né? E, na verdade, a resposta é que não, porque depende muito, de novo, das informações que são utilizadas. E quem que diz qual que é a informação certa e errada para a máquina utilizar? São os seres humanos. No nosso caso, a gente considera que tem muito valor uma pessoa de psicologia organizacional ajudar a treinar os algoritmos de inteligência artificial, porque é essa pessoa que conhece os métodos que influenciam o comportamento humano de fato, e ela meio que ensina o que a máquina deveria fazer para processar a informação. Então, pessoal, levando isso em consideração, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com o que a gente chama de burrice artificial. Tá? Se você colocar os parâmetros errados e o feedback errado, você vai ter uma máquina que é burra. Vamos dar um exemplo bem conhecido para vocês, tá? Que é o exemplo da Amazon. A Amazon montou um robô, uma inteligência artificial, para fazer recrutamento de seleção. E o que esse robô fazia? Ele lia o currículo das pessoas e indicava quem deveria ser chamado para uma etapa presencial. Qual foi o problema? O robô era muito enviesado. Por quê? Como a Amazon tinha muito mais homens do que mulheres e a linguagem utilizada era muito mais masculina que feminina, isso refletiu na maneira que o robô escolhia as pessoas. Então ele começou a indicar muito mais homem do que mulher. E por mais que os cientistas de dados tentassem ajustar isso lá, como era uma coisa muito ligada no dado original, eles simplesmente não conseguiram fazer essa inteligência artificial funcionar e a Amazon desistiu do projeto em outubro de 2018. Jogaram fora todo o trabalho, basicamente porque eles utilizaram as informações erradas com o processamento errado. Isso fez com que a empresa tenha perdido milhões e milhões de dólares em cima da iniciativa errada. Então, a inteligência artificial
nada mais é do que um processamento de informação que aprende ao longo do tempo com os resultados que ele gera. E isso veio para ficar, pessoal. O processamento de informação é muito melhor feito pela máquina do que por um ser humano. Isso a gente consegue dizer pela gente, tá? Na hora de processar resultado de teste, por exemplo, a gente antigamente ficava o seguinte: a pessoa tem que ser mais extrovertida para ser vendedor e mais introvertida para trabalhar na contabilidade. E a máquina consegue levantar mil, milhões, bilhões de cenários diferentes que combinam o perfil muito melhor, coisa que o ser humano nunca conseguiria fazer. Então tem muitas vantagens de você utilizar essas técnicas de inteligência artificial. E ele veio aí para ficar. A questão toda é como é que a gente parametriza e como é que a gente utiliza as informações corretas. Então, acho que o recado futuro que a gente tem aí é como é que a gente convive com essas predições e essas informações que essas inteligências artificiais geram pra gente e realmente faz isso funcionar na prática de uma maneira que agregue valor de fato para a empresa. Se vocês gostaram, bate no like aí embaixo, compartilhe com outras pessoas que vocês acham que iam gostar também, deixa um comentário pra gente e até o próximo vídeo.